Cíntia Mota, secretária executiva adjunta do Ministério do Esporte e a coordenadora pela operação da organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ser realizada aqui no Brasil, que vai ser o tema do bate-bola dessa semana aqui no Estadão. Eu quero agradecer a Cíntia por ter aceitado o convite, estar participando aqui com a gente. A Copa do Mundo Feminina vai ser realizada de 24 de junho, aliás, 24 de junho a 25 de julho de 2027. 8 cidades, né, Cíntia? 8 cidades acabaram anunciadas em maio pela FIFA. Só vou citar as cidades aqui e já vou te fazer a primeira pergunta. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza vão receber os jogos. Agradecer novamente a presença da Cíntia. E, Cíntia, eu queria te começar perguntando justamente sobre a escolha das sedes. Inicialmente, a CBF, né, que preparou todo o projeto de candidatura, em parceria, claro, com o governo, tinha oferecido primeiro 10, né, depois aumentou para 12 opções ali para a FIFA, e no final foi fechado em 8 cidades. Foi uma decisão ali em conjunto com a FIFA, a gente sabe. Você achou uma boa decisão, né, até por questão de custos, ter um custo um pouco menor de organização, questão também de logística das seleções. Como que você e o governo avaliaram fechar em 8 sedes? Obrigado. Boa tarde, Marcel. É um prazer estar aqui. Quanto à escolha das cidades sedes, o governo federal solicitou que ficasse entre 8 e 10 sedes, para reduzir tanto os custos, né? Porque nós temos 6 garantias governamentais que a gente tem que cumprir com a FIFA, então reduzir os custos, mas a decisão final realmente em ficar com as 8 sedes, e quais foram as 8 sedes escolhidas, foi tudo por conta da FIFA, e ela resolveu escolher as cidades que tinham maior capacidade, que estavam praticamente prontas para receber uma Copa do Mundo Feminina de futebol. Você falou um pouquinho dessas garantias, né, Cíntia? Como que está a questão também da lei geral da Copa Feminina, que a gente sabe que vai ter? A gente sabe, né, que a FIFA tem algumas exigências, entre aspas, né, tem algumas questões. Como que está essa questão da lei geral? Sim, a nossa minuta da lei geral da Copa já está pronta. Hoje ela está na nossa Conjur, né, que é a nossa consultoria jurídica, para um parecer final. Depois daí ela irá para a Casa Civil, para a Presidência da República, que aí eles fazem todos os trâmites legais para poder encaminhar essa minuta para o Congresso Nacional para aprovação, porque é uma lei, né? Então ela precisa ir para o Congresso para ser aprovada. Também, em conjunto com a Lei Geral da Copa, nós temos a portaria da CG Copa, né? Eu estou até com a minuta aqui em mãos, né? Que institui o Comitê de Trabalho de Coordenação da Copa do Mundo. A portaria também está prontinha, já foi para o nosso ministro também assinar. E semana que vem, eu acredito que ela até final dessa semana que vem, ela deve estar sendo publicada no Diário Oficial da União. E dá para falar para a gente quem já faz parte desse grupo, desse comitê, mais ou menos como que vai ser formado? A partir da publicação dessa portaria, nós vamos criar grupos de trabalho. Vai ter grupo de trabalho voltado para o legado social, que a gente quer deixar, vai ter grupo de trabalho de segurança, grupo de trabalho de comunicação, telecomunicação, de mobilidade urbana, um grupo de trabalho com as cidades sedes. A gente vai criar grupos de trabalho, vários grupos de trabalho, e a partir da necessidade, se novos grupos de trabalho for entendimento dessa reunião que fazem parte 24 ministérios, a gente vai criando os grupos de trabalho para ver da melhor forma que a gente consegue coordenar e acompanhar o andamento da execução dessa Copa. A lei geral deve ser mais ou menos parecida com a lei geral lá da Copa Masculina em 2014, questão de algumas Ela é bem isenções. Parecida, poucas alterações foram feitas. E além da lei geral da Copa, tem a lei de isenções fiscais, que é uma outra lei que ela ainda está sendo minutada lá no Ministério da Fazenda. Entendi. Cíntia, você falou sobre legado social, eu estava vendo um depoimento seu recente, uma entrevista sua recente também, que você falou que a Copa 2014 masculina deixou como legado a infraestrutura, os equipamentos, né, toda essa questão dos estádios novos e tudo que os estados fizeram ali, questão de mobilidade, mas que na Copa 2027, a Copa Feminina, a ideia é deixar um legado social, né, deixar um legado em que a inclusão das mulheres no futebol, no esporte,
seja algo que se concretize, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Então, o intuito do governo federal, através aqui do Ministério do Esporte, em parceria com vários ministérios, a gente tem tido ótimas reuniões com o Ministério da Turismo, Cultura, das Mulheres, Igualdade Racial. A gente quer deixar um legado que fique marcado. É como você falou agora, eu não quero só fazer uma coisa diferente, que só aconteça até a Copa do Mundo. Eu quero que fique, né? Que fique entranhado, né? Na nossa cultura, no nosso país. Por exemplo, hoje, atualmente, essas meninas, não estou falando só do futebol feminino, mas eu estou falando de todos os esportes. Elas saem do ensino médio, treinam nas suas escolas, e quando elas saem do ensino médio, elas precisam trabalhar, né, para ajudar a família, né, principalmente quem é de escola pública, né, para ajudar sua família, a manter sua família. E a gente quer que essas meninas tenham a oportunidade de continuar treinando, de continuar desenvolvendo no esporte que elas tanto gostam e que elas têm um grande potencial para ser uma Marta, para ser uma Raíssa Leal, para ser uma Leila do vôlei, uma Gabi Guimarães do vôlei, entendeu? Então, a gente quer pensar em uma coisa que fique, que seja constante. Inclusive, agora está prestes a sair uma Universidade do Esporte. Eu não sei se você já ouviu falar, é um projeto aí que está saindo, que o presidente Lula está encabeçando junto com o ministro Fufuca, e vai ser bem legal, porque a gente vai lançar cursos de gestão do esporte, para todas as modalidades do esporte, e também vai ter curso de técnico de futebol. E um dos meus pedidos na reunião com o MEC foi que tivesse uma cota para que mulheres possam ter uma prioridade de inscrição nesses concursos, porque é tipo como se fosse um vestibular mesmo, um processo seletivo, né, na verdade. E essa universidade ela vai ter uma sede fixa, vai ser fixa? Ela vai ter uma sede em cada região do país. Vai ter uma sede física, não vai ser só online, então, as pessoas, os alunos o de gestão vão... será online, o técnico de futebol vai ser híbrido e presencial. Híbrido e presencial. E aí a ideia também pode para formar também gestoras e treinadoras também, né? Porque exatamente. A gente tem muito jogador, tem muitas jogadoras, mas às vezes falta também, a gente não vê oportunidade para as mulheres na gestão e também como treinadora, né? Você vê aí que você tem só uma mulher presidindo um grande clube, que é a presidente do Palmeiras, né, a Leila. E a gente quer ampliar isso, a gente quer que mulheres estejam no comando, na gestão, e que apareçam de forma, como é que eu sou comandada por homens? Eu quero ser comandada por uma mulher igual a mim, eu quero saber que eu também posso chegar lá. E é isso. E esse é um dos legados que a gente quer deixar dessa Copa do Mundo. Dizer para as mulheres que ela tem também condições de chegar lá em cima, em condições de poder, e poder coordenar e comandar como qualquer outro homem faria, ou até melhor. Mudou muito, né, Cíntia? Melhorou muito, na verdade, nos últimos anos, mas ainda tem um certo... Acho que a palavra é essa mesmo, um preconceito de mulheres que jogam futebol, né? Muitas meninas querem jogar futebol no colégio, na escola, e muitas vezes o pai não deixa, o pai não gosta, e a menina se sente desmotivada a continuar. Talvez a Copa do Mundo acontecendo aqui, com as melhores jogadoras do mundo aqui, vai ter uma visibilidade de mídia enorme, né? Já está começando a ter. Você acha que isso pode mudar um pouquinho esse preconceito que ainda tem um pouquinho com a mulher jogando futebol? Eu tenho certeza que sim, esse preconceito ainda existe, ele ainda é um pouco enraizado no nosso país, mas a gente tem vários exemplos fantásticos, futebol alemão, o futebol americano, o futebol inglês, eles têm uma potência, né, monstruosa, e você vê que as meninas, as mulheres enchem os estádios lá, enquanto aqui as pessoas ainda não estão. Ontem eu fiquei super feliz, foi ontem ou anteontem? Que teve Flamengo e Palmeiras na Globo. Nossa, eu fiquei, que legal, na TV aberta. Então, eu acho que as coisas já começaram a mudar, e na Copa do Mundo, eu entendo, faltam 2 anos, né? Um pouco menos de 2 anos, mas eu acredito que até lá muita coisa vai melhorar e vai mudar. E o futebol feminino vai ser visto
com mais respeito, encarado depois da vitória das meninas agora, né, na Copa América. Foi um jogo super emocionante, né? Aquela virada da Marta acabando o segundo tempo. Eu acredito que a gente, pelo menos me emociono mais hoje com o jogo do futebol feminino do que com o masculino. Não sei os outros. E esse jogo da Copa América também em TV aberta, né, na Globo, num horário nobre ali no sábado à noite, né? Todo mundo parando para assistir também. Foi muito legal. Assim, é importante isso. É importante que uma grande TV abra seu espaço para mostrar o futebol feminino brasileiro para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo. Isso é muito legal. E deixa eu te perguntar, Cíntia, a questão também, a questão da infraestrutura, a gente sabe que as 8 cidades escolhidas foram cidades que receberam os jogos da Copa do Mundo de 2014, então, assim, os estádios são estádios, claro, já tem 10 anos, estádios, 11 anos, né, 12 anos, alguns ficaram prontos em 2013, tem que ter algumas adaptações a serem feitas, mas as cidades aí talvez ainda tem que fazer algumas melhorias, questão de mobilidade, né, e tem muita obra, mas algumas obras que eram projetadas para 2014 e que voltaram à pauta agora em algumas cidades, até posso citar o exemplo de Fortaleza, que tinha o VLT, que ligaria a parte das praias até o aeroporto, depois até o Castelão, que não saiu para 2014, mas agora o governo do Ceará quer que saia para 2027. O governo federal, ele atua com os governos estaduais, essas questões de obras que estão ser feitas ali, de mobilidade e outras coisinhas? Olha, então, o governo federal, o que cabe ao governo federal é cumprir as garantias governamentais. São 6 garantias governamentais, que trata de tecnologia da informação, dos estádios e do entorno deles, né? Até porque vão ter alguns equipamentos montados fora do estádio, né? E também de mobilidade, de segurança, telecomunicação, rede de Wi-Fi no estádio Redondeza. Então, visto... Não, essas coisas que cabem ao governo federal, nós vamos cumprir. Todo o resto de investimento dentro das cidades e estádio, cidades, estado e estádios que às vezes não são do poder do poder público, né? Não são do poder público, vão caber a eles a responsabilidade. A gente não tem, até agora, a gente não teve nenhum pedido e nem uma conversa, nem autorização da Presidência da República para tratar sobre investimentos fora do que está na nossa alçada. Na alçada do governo. No projeto que a CBF mandou lá para a FIFA, estava a questão até de preços dos ingressos, né? E a gente até estava falando aqui sobre essa questão de visibilidade da Copa do Mundo, e a presença do público nos estádios vai ser também muito importante. Vocês conversaram alguma coisa com relação com a FIFA, principalmente, né, que é quem define questão de preços, assim? Os preços que a CBF mandou na época eram preços acessíveis, assim, por exemplo, $17 no preço inicial de jogos da primeira fase, né, que hoje numa cotação da menos de R$100, né? São preços acessíveis. Teve essa conversa com o pessoal da FIFA já para mais gente poder assistir aos jogos, né, em loco? Não, a gente ainda não conversou com a FIFA sobre os preços dos ingressos, mas a gente tem, inclusive, aqui um projeto social para solicitar para a FIFA em que ela disponibilize alguns ingressos para escolas públicas, para entidades, associações que tenha... A gente pensou assim, como se fizesse um cadastro, abrisse um cadastro diário para tantas pessoas. A gente já pensou em alguma coisa assim e a gente vai mandar uma proposta para a FIFA. Agora, sobre o preço realmente dos ingressos que serão vendidos, a gente ainda não conversou sobre isso. No final, é uma decisão da FIFA, mas acho que o governo pode, de alguma maneira, ali também, numa conversa. Mas, normalmente, no Mundial, na Copa Feminina, a FIFA coloca preços mais acessíveis para poder chamar o público também para se interessar pelos jogos, né? Pelos jogos. E o que eu acho importante, Marcel, o que a gente espera que aconteça é que mulheres entrem nos estádios, que as mulheres vão aos estádios assistir aos jogos femininos, e não só homens. A gente quer lotar os estádios também de mulheres, e não só de homens. Eu acho que vai ser bem bacana se isso acontecer. Crianças também, né? Eu acho que até Criança, para poder, lógico. Que meninas também, né? Para poder se interessar, para poder praticar, né? Para poder É isso. praticar. É isso.
É isso. Também no projeto, não sei se vocês já conversaram, enfim, questão da abertura e da final, se vai ser no Maracanã mesmo, isso vocês já ouviram da FIFA, Eles conversaram ainda com a não FIFA? definiram. Eles ainda É, não definiram. Eu já li, né? Inclusive, que disseram que vai ser no Maracanã, mas eles ainda não pois definiram. é o projeto que a CBF enviou, era a abertura e final no Maracanã, mas aquele projeto que a CBF enviou tinha 10 estádios, né? Não era nem 12, eram 10 estádios, né? Tinha ainda Cuiabá e Manaus que acabaram no final saindo, né? Então Sim. deve ter um ajuste também, e quando o calendário vai ser divulgado, imagino nas próximas semanas, assim. Mas eu acho que a abertura será em um estádio e o encerramento no outro. Eu acho. Acho que eles não vão fazer abertura e encerramento no mesmo estádio. Mas é só um palpite. Palpite. 2014 foi São Paulo a abertura, né? E a final acabou no Isso. Maracanã. Mas o É. engraçado é que em 2014 a seleção masculina acabou não jogando no Maracanã, que é o principal estádio do Brasil, né? Tem todo o glamour. Acabou que a seleção só poderia jogar no Maracanã na final e acabou não indo para a final, né? Eu não sei, pelo que eu estava conversando com o pessoal da CBF na época, eles falaram que eles estavam pensando em colocar a abertura também no Maracanã, que é para a seleção feminina poder jogar no Maracanã, ter a certeza que vai jogar no Maracanã, né? Pode ser Mas eu tenho pegar o certeza estádio. que o Brasil vai para a final. Então, se tem a gente tem essa garantia que o Brasil vai para a final, vai acabar jogando, né? No É Maracanã isso aí. mesmo. A gente tem que torcer, né? A gente tem que pensar no melhor, no que vai acontecer o melhor. As meninas estão apresentando um grande futebol. A gente sabe que tem potências europeias aí, mas o Brasil vem apresentando um futebol bonito de se ver. Então, eu estou acreditando, eu estou torcendo. Deixa eu te perguntar, também no projeto da CBF, e eu ouvi uma entrevista sua recente também, falando que a FIFA prometeu, a FIFA não, desculpa, a CBF prometeu que o Brasileirão, os campeonatos vão parar, né, durante a Copa do Mundo Feminina, inclusive o campeonato masculino, né, o Brasileirão masculino, até porque os estádios vão estar cedidos para a FIFA e tudo mais. Como que você avalia essa paralisação é importante para dar visibilidade para o campeonato, né? A ideia é exatamente essa, a paralisação. E quem nos informou na época foi a própria FIFA, que a CBF havia encaminhado para eles um documento de que o Campeonato Brasileiro masculino, feminino, todos os campeonatos de futebol estariam paralisados durante o evento em 2027. E aí, é o que você falou, a gente precisa que pare para a gente dar visibilidade. Se na Copa masculina parou, por que na Copa feminina não vai parar? Né? Então, acho que a gente precisa, sim, precisa dar visibilidade, precisa fazer com que as pessoas entendam que o campeonato, o futebol feminino e o masculino tem a mesma importância. O brasileiro, ele tem que... Eu até olhei e li alguns comentários dessa minha... Alguém postou essa minha entrevista e eu li os comentários de alguns homens, né? Todos homens, sempre homens, né? Mas eu achei muito engraçado, cara, como é que as pessoas têm coragem de escrever essas coisas? Eu não vou nem citar o que eles disseram, mas, assim, é surreal de ler. Você fica assim, cara, é sério mesmo que tem gente com coragem de escrever uma loucura dessa? Enfim, mas a gente está aqui e respeita o que todo mundo entende, o que todo mundo acredita, mas que o futebol feminino ainda vai ser muito grande, maior do que ele já é, isso eu tenho a plena certeza. Para fechar, Cíntia, o que você pode falar em nome do governo, né, federal, justamente isso, né, projetando essa Copa do Mundo para a valorização do futebol feminino, talvez para o crescimento do futebol feminino, como que vocês avaliam que essa Copa daqui menos de 2 anos, né, menos de 2 anos, vai poder ajudar realmente, tanto no esporte de alto rendimento, né, com salários melhores para as jogadoras, mais clubes participando de campeonatos, como também para o esporte de base ali, né, para as meninas, para as jogadoras que querem se tornar profissionais. Marcel, uma coisa muito importante que precisa acontecer é o aumento de campeonatos, principalmente de base, né? De base, estaduais, regionais, nacionais, para que as meninas joguem mais, que elas tenham mais aquela mistura entre os estados, o Brasil federa todas as federações, para que elas tenham mais tempo de campo. E eu estou falando não é só o futebol de campo, futebol de salão também, para mais números de campeonatos, para que elas joguem mais, elas tenham mais tempo, para elas queiram ser, e elas precisam ser vistas. Elas precisam ser vistas e elas precisam saber que aquilo que elas fazem é importante.
Então, a gente está pensando em aumentar, de alguma forma, aumentando com políticas públicas, fazendo políticas públicas diferentes. A gente já tem alguns projetos com o Ministério da Cultura, que eles têm equipamentos em alguns locais para colocar as meninas para fazer torneios. A gente vai fomentar torneios através aqui do Ministério do Esporte para poder incentivar o futebol, para que as meninas não desistam de jogar, como eu te disse, na hora que elas saírem do ensino médio. E aí, depois que elas saírem, aí a gente vai trabalhar com Bolsa Atleta, incentivar para poder elas saberem que com Bolsa Atleta elas podem jogar, podem continuar jogando e não precisam parar para poder trabalhar para sustentar a família. Quero agradecer a Cíntia pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. Cíntia, muito obrigado. E a gente vai ficar acompanhando aí a preparação e organização do Brasil para essa Copa do Mundo, e que vai ser, com certeza, um sucesso aí, e as melhores jogadoras do mundo aqui no Brasil. Obrigado, Cíntia. Eu que agradeço, Marcelo. Um grande abraço e uma boa tarde para vocês. É isso aí, pessoal. Bate-bola dessa semana. Semana que vem tem mais. Um abraço.